Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem na medida do possível. Hoje a gente vai falar de um tema extremamente legal, extremamente necessário também, que é a resistência na Primeira República, né? É muito importante sabermos disso. E a gente vai falar praticamente sobre canudos, contestados, cangaceiros, né? Essas primeiras manifestações sociais marcantes aí do período da República Velha. Então vamos se aprofundar nesse tema e entender um pouco mais o assunto. Isso aqui, essa imagem aqui é uma imagem que eu peguei sobre Canudos, né? Então, vamos entender o que foi esse movimento. Muito importante esse tópico, tá, pessoal? Excluídos politicamente pelas restrições legais do direito ao voto e pela fraude eleitoral, lembrando que quando teve a proclamação da República, né, a Constituição visava que só algumas pessoas podiam votar, né? Homens de 21 anos, enfim, não podiam votar analfabetos, não podiam votar mulheres. Então, pensem, né, a maioria da população brasileira era constituída por analfabetos. Eles não podiam votar, não podiam se manifestar. E os que podiam votar sofriam repressões, né, violência da parte com a questão do coronelismo, né? Então, era uma repressão política muito gigantesca naquele período. Coagido pelos poderosos, né, e vivendo na miséria, a população pobre dos primeiros tempos da República reagiu e manifestou sua insatisfação em vários protestos e rebeliões sociais. Então, esses três períodos que a gente está falando, vai falar sobre contestado, canudos, sobre os cangaceiros, são uma espécie de insatisfação popular, né, uma reivindicação, tá? Então, a gente está vendo aqui a imagem de um homem negro, né, à frente de uma casa. Eu não sei o nome dessa casa, eu não lembro, mas é aquela casa que você faz com barro, né? Então, pensem a desigualdade. Enquanto nos centros urbanos, grandes centros urbanos, havia enormes construções, que a gente viu até em Manaus, com toda aquela elegância, com todo aquele viés europeizado, né? A gente tem uma classe pobre vivendo em extrema miséria. Então vamos lá. A Guerra de Canudos. A comunidade sertaneja de Canudos se formou em torno do mais famoso beato brasileiro, Antônio Vicente Mendes Maciel, chamado pelos seus seguidores, né, seguimores, eu sempre leio seguimores, de O Conselheiro. Antônio Conselheiro nasceu em 1830, no Ceará, e começou a trabalhar desde muito cedo exercendo ofícios como os de caixeiro, professor e até rábula. O que é rábula? É uma espécie de advogado para os pobres, né? Ele orienta as pessoas mais pobres. Após perder seus bens por não conseguir quitar uma dívida, ele passou a pregar pelo sertão nordestino sobre a moral e os costumes. Então, o Antônio Conselheiro, né, ele é uma figura muito importante, é a figura principal de Canudos, né, ele que construiu Canudos. É aqui, né, acompanhado de seus seguidores, promovia mutirões para ajudar pequenos agricultores, né, restaurar igrejas e erguer cemitérios. Então ele era uma figura importante para a população pobre, né? Como ele trabalhava como rabo, ele tinha conhecimento nessas questões. Essa imagem aqui é uma espécie de xilografura, tá? É um desenho típico do Nordeste e é muito interessante como esse desenho ele revive a imagem de Antônio Conselheiro, né? Dando toda a sua pregação no sertão. É muito interessante. O povoado de Canudos, né, surgiu com ele e seus seguidores. Em pouco tempo, o arraial atraiu muita gente. Eram em sua maioria sertanejos pobres que fugiam dos abusos dos coronéis e do desemprego e buscavam autonomia e conforto espiritual. Então, Canudos foi crescendo justamente porque essa região em que foi construída, né, é uma região em que havia muitos sertanejos vivendo miseravelmente, né? E buscando uma autonomia, buscando uma independência, buscando a sua fé, porque Antônio Conselheiro também pregava.
né? Uma coisa interessante sobre a comunidade. A organização da comunidade seguia a tradição sertaneja, o comunitarismo. Isso é, a responsabilidade de cada indivíduo pela sobrevivência do grupo. Então, o que seria essa espécie de comunitarismo? É uma divisão, né? Todo mundo ali é responsável pela produção, né, daquela comunidade. Todo mundo ali divide, todo mundo é responsável pela existência do outro. Isso é muito interessante, né, gente? É muito legal isso. A gente entender que uma comunidade pobre, né, sertaneja, eles se reuniram, né, se fortaleceram em meio a uns discursos do Antônio Conselheiro, e eles sobreviviam, né, distribuindo a responsabilidade de um pelo outro, pela existência do outro, né? Muito legal. A autonomia da gente de Canudos, né, a sua decisão de viver conforme a reinterpretação que Antônio Conselheiro fazia da Bíblia, e não de acordo com o catolicismo romano, e, sobretudo, a decisão de não pagar os novos impostos surgidos com a ordem republicana, foram vistos como uma ameaça pelos poderes da região. Então, os poderes da região se sentiram ameaçados com esse grupo, porque ele crescia cada vez mais. E o conselheiro foi visto como fanático, perigoso e, acima de tudo, monarquista. Então, nesse momento, né, que a Canudos começa a crescer, começa a se desenvolver, o Antônio Conselheiro começa a ficar mais famoso na região. Então, começam a criar boatos sobre ele, né? Quem não conhecia ele começou a criar boatos. E a gente vai ver que o jornalismo teve um papel fundamental para essa propagação de falácias, de mentiras sobre o Antônio Conselheiro, né? De que ele é um cara fanático, perigoso, monarquista, né? Vamos ver mais pra frente. A repressão contra Canudos. O poder republicano decidiu então esmagar o reduto sertanejo e enviou 3 expedições contra Canudos, todas elas derrotadas pelos sertanejos. A notícia da vitória dos sertanejos contra a terceira expedição repercutiu nacionalmente. Com a ajuda da imprensa, Canudos foi se tornando inimigo número 1 da República, e o Antônio Conselheiro e seus principais seguidores foram vistos como os maiores inimigos do progresso, da civilização e da República. Aqui, né, a gente falando do primeiro tópico, né? Vocês estão vendo que é um grupo extremamente, né, que extremamente valente, né, que defende, porque se vocês têm uma lógica de grupo de que de que um é responsável pela sobrevivência do outro, né, a gente tem essa eles criam essa sensação de comunidade. Então eles eram muito resistentes à violência, tá? Pensem que o Brasil naquela época, né, ele reprimia qualquer ato social, qualquer ato de reivindicação popular, tá? Porque isso seria um ato de reivindicação popular. Se você tem um grupo de pessoas mais pobres reunidas e vivendo em comunidade, isso é uma resistência, né? E o governo e o governo iria reprimir, né, esse tipo de resistência, tá? Então, não pensem que foi uma coisinha que o governo ignorou. Foi, de fato, o governo ficou incomodado, né? E ele, com a ajuda da imprensa, porque a imprensa, ela tem um papel fundamental de distribuir informação, de criar arquétipos, de criar estereótipos sobre as pessoas, tá? A imprensa tem esse papel também, né? E com o caso do Antônio Conselheiro, a imprensa fez essa imagem dele como louco, como fanático, né? E de que o grupo dele seria uma espécie de inimigo de progresso da civilização da República, gente. Vocês têm noção disso? Vocês têm noção de que o Estado criou um inimigo, de que realmente uma comunidade de sertanejos pobres que vivem, né, juntos, que progridem juntos, são uma espécie de inimigo do progresso da civilização da República? Né? Você colocar o pobre como inimigo do desenvolvimento da República Brasileira. Então, para vocês terem uma noção sobre como o jornalismo lidava com isso, né? Como os jornais lidavam com Canudos, eu trouxe um pedaço aqui, um pedaço da notícia, né? Eu só vou ler algumas partes. Canudos é nosso. Desabou o último baluarte dos ferozes jagunços de Antônio Conselheiro. Sobre aquilo Aniro maldito,
túmulo de tantos bravos brasileiros que perderam a vida ganhando a imortalidade e a gratidão eterna da paz. Trêmula hoje, ovante, o pavilhão sagrado da República, o cantasse e o epinócio dos triunfadores. Não mais a rapina dos bandidos, não mais a fereza dos fanáticos perversos, não mais a perfídia dos irmãos desnaturados. Em meio a essas palavras tão difíceis, tão desconhecidas, a gente consegue compreender, né, por alguns adjetivos, sobre o pensamento do veículo em relação a Canudos, né? De que eles eram ferozes, né? E pensem, né? Eles resistiram várias vezes. Qual é a características que deram para eles, né? Que eles eram ferozes, animalescos, né? Trazem essa imaginação de animalesco do povo. Então, eles não eram... muitos veículos de comunicação não eram a favor, né, a Canudos. Então, vamos lá. Mas também a gente tem que lembrar que o jornalismo, ele também, quando ele é bem feito, ele fica para a história, né? E é isso que eu queria falar com vocês sobre Os Sertões, de Euclides da Cunha. É um livro famosíssimo, incrível. Eu ainda não tive a oportunidade de lê-lo, mas eu tenho um sonho de ler esse livro e entender essa história, né? Os Sertões, para quem não conhece, é um livro do escritor e jornalista brasileiro Euclides da Cunha, publicado em 1902, quer dizer. É considerado como o primeiro livro-reportagem brasileiro, né? Euclides da Cunha presenciou uma parte da guerra como correspondente do jornal Estado de São Paulo. Então, o Euclides da Cunha, ele presenciou boa parte de Canudos. Então, ele conta até o fim da Guerra de Canudos. Então, é um livro muito incrível, né? E que é interessante para a gente entender essa história. Em 1897, o presidente Prudente de Moraes enviou a 4ª expedição contra Canudos, sob o comando do general Arthur Oscar. Os sertanejos, comandados por João Abade, né, principal seguidor do Antônio Conselheiro, seguiram a resistir à primeira investida dessa expedição, mas a ajuda de novos reforços enviados pelo governo, os soldados da República conseguiram vencer a resistência sertaneja. Resumindo, em 1897, né, o presidente Prudente de Moraes ele manda o exército brasileiro para combater Canudos, né, reprimir Canudos. E Canudos foi realmente vencido nesse momento, porque é óbvio que a República teria muito mais... o exército da República seria muito maior, muito mais forte, né? E eles conseguiram vencer. O arraial de Canudos foi arrasado, tá? No dia 5 de outubro, havia apenas 4 sertanejos vivos. Um velho, um jovem, um caboclo e um negro, que sem julgamento foram mortos. E os Sertões também conta esse momento, né? De como que Canudos foi arrasado, né? De como foi reprimido. E que essas 4 pessoas, né? Um velho, um jovem, um caboclo e um negro foram mortos injustamente. Então, essa aqui é a imagem de Antônio Conselheiro morto, né? E é uma das figuras mais interessantes, né? Desse período da República Velha. A Guerra do Contestado. Eu queria muito que, a partir desse momento, da Guerra do Contestado para frente, eu queria que vocês reparassem nas fotos. Olha a posição da galera do Contestado. Uma posição, né, de poder, né, de estar confiante, né, de um grupo forte. O Contestado também foi outro tipo de reivindicação popular, né, e também formado por pessoas pobres. Eu queria muito que vocês viram a pose, né, eles paravam realmente e falavam assim, vamos tirar uma foto nossa, bem babado, bem close, né, e foi isso de fato, né, olha isso, a segurança, né, o sentido de pegar na arma e mostrar a sua força, esse com a espada aqui. Então vamos entender como que funcionou o contestado. O início. No início do século XX, numa área contestada, o que é uma área contestada? É uma área disputada pelos estados do Paraná e Santa Catarina, né? Lá não houve a limitação
do território lá não foi feito muito certo, né? Então tinha muita briga lá. Então, os sertanejos pobres e religiosos também resistiram à opressão republicana e foram acusados de monarquistas fanáticos. Então, dentro desse território, dessa área contestada, ou seja, disputada pelos estados do Paraná e Santa Catarina, os pobres, os sertanejos pobres e os religiosos também sofreram opressão pelo Estado, pela República, tá? E foram acusados de monarquistas fanáticos. É como que a República, quando ela fala de monarquismo fanático, é uma forma de legitimar a repressão contra os pobres, pessoal. Porque esses monarquistas, existiam mais monarquistas dentro do Congresso naquele momento, dentro do Estado daquele momento, que fora. Né? A gente tinha os restauradores. Né? A gente estava ainda em processo de república, ainda crescendo. Então, com certeza, dentro do Estado havia governos políticos, né? Que também eram restauradores, que também eram monarquistas e não sofrendo nenhum tipo de opressão desse momento, desse jeito, né? Então era essa questão de acusar os pobres, os sertanejos pobres de monarquista é uma forma de legitimar a violência. Isso tudo porque o limite entre o Pará e o Santa Catarina não foi delimitado corretamente. Isso provocou constantes disputas de guerras entre as províncias. Então pensem, né? O limite dos estados não estava correto, não estava organizado. Isso gerava conflitos. Outro fator também nessa área era que os grandes fazendeiros locais viviam entre conflitos violentos com os índios. Gente, desde daquela época, o território indígena é invadido, é violentado, né? Eu não sei se vocês sabem, mas eu trabalho com isso também, eu trabalho com questões fundiárias de terra entre os indígenas, e a gente vê hoje em dia essa questão forte, né? Das disputas indígenas pelas suas reservas, né? Pelo aumento das suas reservas também, pelo respeito às suas reservas. E isso existe, né? Isso existe desde muito tempo, né? Os fazendeiros também, se nesse momento que a gente está vivendo não existe praticamente respeito, né? Os indígenas são violentados, são reprimidos, imagina naquela época, né? Quantos de indígenas foram mortos e violentados, né? A gente teve indígenas no Paraná também, não é só na Amazônia, Roraima e Rondônia. A gente teve aqui no sul, né? E foram também violentados. O auge do conflito foi quando a empresa estadunidense Railway Company foi contratada para construir a estrada de ferro São Paulo-Rio Grande, né? Como parte do pagamento, o governo cedeu à empresa 15 quilômetros de terra de cada lado da ferrovia. Então, o ápice desse conflito, né? A gente tem que pensar aqui que o território contestado ele já tinha tretas, conflitos fundiários. Aí me vem o governo e contrata uma empresa estadunidense, ok? Para ela construir uma estrada de ferro que liga São Paulo ao Rio Grande. Aí, como forma de pagamento, esse estado cede 15 quilômetros de terra de cada lado da ferrovia. E a gente está falando já de uma área conturbada. Essa empresa criou a Lumber, que encarregou de lotear os terrenos e vendê-los para imigrantes europeus. Então, a Railway, gente, eu vou falar errado, ela ganhou esse pedaço de terra e ela criou uma outra empresa, que é a Lumber. Dentro desse território, ela vendia terrenos, né? Loteava terrenos para vender para os imigrantes, ou seja, europeizar aquele pedaço, né? Enfim, elas iam conseguir muita grana com isso. Então, isso aqui é a companhia, né? Estadunidense. Notem aqui a galerinha toda enfileirada. E aqui. Então, a gente tinha aquela treta nesse pedaço. Ao mesmo tempo, existiam os poceiros, né? Os poceiros são aquelas pessoas que chegam no pedaço de terra que não é do estado, não é de ninguém, eles tomam aqueles pedaços de terra como deles, né? E são geralmente pessoas pobres, camponeses pobres. Os poceiros que viviam nas terras que margeiam a ferrovia foram expulsos à força por seguranças da Lumber.
o que aumentou o número de desocupados na região. Sem terra onde viviam e trabalhavam, os sertanejos do contestado, tá, pessoal? Escrevi errado. Foram atraídos pelas pregações do monge José Maria. Então, o contestado também existia uma espécie de guru, uma espécie de sábio, né, que partilhava moral, partilhava saberes bíblicos, né, com o povo. O reduto formado por José Maria também, tá, assim como Canudos, havia um reduto formado por um sábio, né, um velho sábio, né, até que essa imagem aqui é do José Maria e lembra muito a do Antônio Conselheiro, um velho barbudo, né, com um cajado, enfim. No contestado também houve um reduto, né, formado por José Maria e seus seguidores, que são essas pessoas que foram expulsas, esses poceiros que foram expulsos, foram crescendo e assim a imprensa paranaense começou a chamá-los de fanáticos de Santa Catarina. Então a imprensa também teve o seu papel incontestado, é a mesma coisa, criar essa imagem, esse estereótipo de fanatismo para o povo pobre. O governo do Paraná, por sua vez, enviou 100 soldados contra o reduto. Os sertanejos resistiram, mas José Maria e o comandante adversário morreram durante o conflito. Então esse senhorzinho, José Maria, né, ele teria morrido nesse conflito, né? E inconformados, os sertanejos diziam que José Maria iria ressuscitar e voltaria liderando um exército encantado. Então, o pessoal, né, os seguidores dele, acreditava que o José Maria ia voltar, né? E então eles tiveram mais esperança. Eles não, porque assim, quando a morte de um líder, né, geralmente uma comunidade acaba, né, assim como Canudos. Mas no caso do contestado, eles criaram ainda mais esperança sobre, né, o contestado. Aqui, o grupo cresceu cada vez mais e depois de resistir a várias expedições enviadas pelas autoridades, os sertanejos partiram para o ataque. Invadiram e conquistaram a cidade, bloquearam aquela ferrovia lá que eu falei para vocês, né, da Highway, que a Highway construiu, né, que é a ferrovia SP Rio Grande, e incendiaram a serraria da Lumber. Então eles tomaram aquelas empresas, né? Eles também atacaram os curitibanos e incendiaram a fazenda do coronel Albuquerque. Albuquerque, maior inimigo dos sertanejos. Eles incendiaram os títulos de propriedades dos cartórios locais. Então, por que eles incendiaram os títulos de terra, né? Era para escrever o título de terra e propriedade dos cartórios locais. Porque assim não existia mais documento, né? Eles acreditavam que a gente vai queimar tudo porque não vai ter documento para esses caras tomar as nossas terras, né? Porque querendo ou não, a gente estava morando lá. O governo federal, presidido por Hermes Fonseca, decidiu então enviar para o contestado 6.000 soldados, canhões, metralhadoras, aviação militar, enfim, o armamento mais moderno na época. Só gastou dinheiro reprimindo povos pobres, né? Mais uma vez o Estado fazendo o seu papel. Os redutos dos irmãos do contestado foram arrasados e incendiados, o que se entregavam entre executados e queimados no mato. As autoridades da jovem república diziam agir em nome do progresso e da civilização. É a mesma ladainha do Canudos, né? Que eles são grandes inimigos do progresso e da civilização e por isso a gente tem que reprimir violentamente eles, né? Então, os redutos dos irmãos do contestado foram arrasados e incendiados. Então, aquele povo, né? Porque quando a gente fala de um reduto, a gente está falando de várias pessoas, né? É uma comunidade de pessoas. E dentre elas existem crianças, existem pessoas inocentes, né? Não era tudo formado por homem, né? Tinha mulheres, crianças. E foram incendiados, né? Foram realmente arrasados. Então aqui é uma foto, né, de uma família sertaneja, né, do contestado se entregando aos oficiais. E por fim, em 1916, com o fim da Guerra do Contestado, foi celebrado um acordo que fixou os limites oficiais do estado do Paraná e de Santa Catarina. Então, depois do contestado, realmente o estado decidiu criar um acordo assim que fixasse os limites mesmo
do estado do Paraná e de Santa Catarina. Então, aqui é uma foto de como seria a galera do contestado, né? Você está vendo crianças, mulheres, adolescentes. Cangaceiros e cangaço. Vocês viram aquela foto naquele primeiro momento, né? Isso é uma foto formada... Opa! Foi alguém que... foi a galera do contestado que pediu para tirar aquela foto, né? Então, eles fizeram uma pose, né? Quando é uma foto dos jornais, vocês estão vendo que é um pouco diferente, né? Eu quero que vocês pensem nisso, tá? Para criar essa imagem de... eu queria que vocês percebessem, porque a partir do momento da República, a imagem, a construção da imagem, a construção do texto, ela se torna muito importante, tá? Então, nesse caso, a gente vê aquele pessoal do contestado todo valente, né? Nesse caso aqui, eles estão praticamente sendo reprimidos, né? Então, você vê que eles estão curvados, né? Eles estão na deles, sem nenhuma pose, né? E tem vários oficiais aqui atrás fazendo pose, né? É que cortou a foto. Mas a gente vê que isso é uma imagem tirada por um jornal. Parece meio óbvio, mas eu quero que vocês vejam isso, porque isso vai ser muito importante também para os cangaceiros. Queria que vocês vissem uma foto, né, de como que essa questão da pose, ela é importante, né? Como essa questão parece que eles são valentes, né? Parece que eles são heróis, né? E que eles pedem para tirar aquela foto e criar uma pose. Então, é bem interessante isso. Cangaceiros e cangaço. Bom, vamos saber a definição, né? Bandos armados obedientes a um chefe que vivem de assaltos e saques sempre existiram. Mas os termos cangaceiros e cangaço só foram usados no espaço delimitado, as áreas da Caatinga que substituem o chamado Polígono das Secas no interior do Nordeste. Então, o Polígono das Secas seria essa parte aqui amarela, tá? É a parte que realmente tem a caatinga, sofre de seca e tudo mais. Existiram 2 tipos de cangaço, tá? Para os que não sabem. Os dependentes e os independentes. Então, vamos saber quais são essas diferenças. O cangaço dependente surgiu no século XVIII e fim do século XIX. O bando era formado por homens armados, viviam sob proteção de fazendeiro ou chefe político ao qual serviam suas terras. Esses cangaceiros, jagunços, atuavam como seguranças particulares dos fazendeiros. Então, esse cangaço dependente, eles são uma espécie de segurança para fazendeiros. Então, os fazendeiros davam terras para eles ficarem, né? Em troca disso, eles protegiam esses fazendeiros. Como que eles protegiam esses fazendeiros? Eles faziam guerra aos índios, contra poceiros para tomar terras e instalar fazendas de gado. Então, era uma espécie de seguranças mesmo, né? Então, os fazendeiros queriam aumentar o seu lote de terra, né? Tinham conflitos com os índios, eles matavam, oprimiam os índios, oprimiam os poceiros de terra, né? Que são os camponeses mais pobres, enfim, né? E, né, eles faziam tudo isso em troca de ter uma terra, né? Um lugar fixo para morar. Já o cangaço independente surgiu entre 1896 e 1940. O bando agia por conta própria, sobrevivendo de assaltos, saques, sem domicílio fixo e uma luta constante com a polícia. O grupo mais conhecido foi liderado por Lampião, né? Conhecidíssimo. Essa é uma imagem de Lampião. Olha a pose, gente. O que é interessante do cangaço independente? O cangaço independente, ele agia por conta própria, né? Eles queriam sobreviver, né? Uma espécie de sobrevivência para manter o grupo, para manter aquela pose, né? De valentes, enfim. Então, eles sobreviviam, né? Entre assaltos, eles oprimiam tanto o pobre quanto o rico, né? Eles oprimiam qualquer tipo de pessoa, né, em busca de manter a sua sobrevivência, né? Eles não tinham domicílio fixo, né? Eles tinham uma luta constante com a polícia. Então, é uma outra foto dos cangaceiros, né? Principalmente do Lampião, do grupo do Lampião. Então, queria que vocês vissem essa imagem,
o quanto que ela é forte, né? Dessa questão de mostrar a pose, das roupas, né? A gente vai falar das roupas mais pra frente, né? Que é criar identidade, uma identidade heróica, uma identidade valente daquele grupo. Lampião e Sambando agiam quase sempre com um objetivo definido, né? Conseguir recursos para continuar no cangaço ou vingar traições e ofensas. Para conseguir recursos, eles cobravam dos fazendeiros e comerciantes uma espécie de imposto. Já quando o objetivo era vingança, espancavam, saqueavam tanto os pobres quanto ricos e humilhavam autoridades. Então eles faziam de tudo para manter, assim, para se realmente sobreviver, né? Conseguir os recursos para continuar no cangaço e vingar traições e ofensas. Então eles oprimiam qualquer tipo de pessoa, né? Tanto os pobres quanto os ricos, né? Eles cobravam essa espécie de imposto entre os ricos, né? Eles oprimiam os ricos, né? E pediam essa espécie de imposto. Em 1938, Lampião e Maria Bonita foram degolados, eu acho. Delatados. Ah, tá, desculpa, delatados. E todos foram mortos e decapitados. E Corisco, que sucedera a Lampião na chefia do bando, também foi morto. Sua morte marcou o fim do cangaço independente. Então, eu não vou me aprofundar em história do Lampião e Maria Bonita, né? Porque vai ficar muito comprido o vídeo. Mas eu queria que vocês soubessem essas características do cangaço, né? O cangaço também é uma... o cangaço também é uma forma de manifestação social, né? A manifestação social, pessoal, ela não tem um lado bem nem um lado mal, né? Não tem um coitado, enfim. Mas eu queria que vocês vissem por essa perspectiva de que, é bom, é mal, enfim, mas que vocês entendessem esse momento do Brasil, de uma república, né? O sentido de república do povo, né? Ele é totalmente distorcido no Brasil nos seus primeiros anos, né? A gente vai conseguir realmente se identificar com uma república, né? Com esse republicanismo após a Constituição de 1988. Mas nesse período dos primeiros anos de república, não existe republicanismo, né? Existe uma espécie de segregacionismo do povo pobre com a elite brasileira, né, daquela época, né? E existia manifestação social. E eu quero que vocês entendam por esse viés, né? Essas manifestações sociais, essas reivindicações. Embora elas não foram às ruas, reivindicavam por uma mudança de Estado, mas era uma espécie também de resistência e de reivindicação, tá, pessoal? Isso não deixa de ser um ato político. Então, é muito interessante essa foto. Desculpa para quem tem uma sensibilidade com esse tipo de foto, mas eu queria que vocês voltassem naquela perspectiva sobre os jornais, né? Como que eles realmente oprimem uma comunidade, né? Distorcendo totalmente a postura dela, né? A gente viu contestado, né? A galera toda com arma, pá. E na foto do jornal era muito diferente, né? Eles estavam totalmente oprimidos. E nesse caso do cangaço, a gente consegue ver que todos os participantes, né, colaboradores do cangaço do Lampião, dos cangaceiros do Lampião, eles foram, né, degolados e eles colocaram, né, e para foto, né, o fotógrafo não só colocou a cabeça, né, dos participantes, né, e colocando principalmente do Lampião na base, ele coloca também os pertences dos cangaceiros, né, as roupas, os detalhes, e ele junta tudo e tira uma foto, né? É uma espécie de falar assim, o Estado é forte. Eles foram mortos, né? Então, como a fotografia é importante também naquele período, né? Não só agora, desde sempre que a fotografia surgiu, ela é importante. Então, eu queria que vocês entendessem essa repressão, essa opressão do Estado por meio da foto, né? Da polícia ter realmente matado, degolado os participantes e colocado isso tudo numa foto. E uma coisa importante, né, do cangaço, cortou um pouco aqui, mas o cangaço, né, o Lampião, ele era conhecido foi muito conhecido na história, né, mas ele foi um habilidoso dançarino, artesão, vaqueiro e tropeiro. E eu queria que essa parte da artesão vocês focassem, né, as roupas de couro. Por que
tinha muita roupa de couro, né, pessoal? Porque eles viviam no meio do mato e a espécie de planta nordestina, né, do sertão, é a caatinga, né? São as xerófilas, ou seja, são plantas com espinhos. Então eles usavam roupas de couro realmente como proteção, né? Os arbustos são mais secos, então machuca. Então a roupa de couro é uma espécie de proteção. E a roupa de couro é uma forma também de criar essa característica, né, do grupo, né? Porque são roupas muito bem detalhadas, né? Aqui a gente consegue perceber essa caracterização. Então, quando a gente vê no carnaval, vê, sei lá, um músico usando essas roupas, a gente lembra do cangaço, né? Porque foi muito marcante, foi uma característica desse grupo. Então, pessoal, só finalizando, eu queria que vocês vissem por essa perspectiva de manifestação social, né? Sobre a opinião de vocês sobre cada grupo, cada história. A gente pode conversar depois, mas nesse primeiro momento eu queria que vocês vissem por essa perspectiva. A aula ficou comprida, tem 35 minutos, né? 36 minutos. Eu vou diminuir um pouco o horário da monitoria, só relembrar algumas coisas, porque senão fica muito cansativo para vocês. Espero que vocês tenham gostado, tá, da aula. É muito bom saber dessas histórias, é muito importante saber dessas histórias, tá bom? Beijo, se cuida.